Queridos irmãos, foi acordado pelo público que nós vamos ouvir alguns companheiros. Quero convidar o pastor Marcelo para que nos fale o que é uma saudação, representando todas as autoridades políticas que se fazem presente. O pastor Marcelo representa o pastor Paulo Roberto Freire Costa, o pastor Bonito, Campo de Campinas, também deputado federal, e é aquele que nós trabalhamos, oramos, apoiamos por ele. O pastor Marcelo estará falando. Depois o pastor Arnaldo falará em nome do colegiado de obreiros que se faz presente nesta noite. Meus irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor. Bem, motivo de alegria poder voltar a esta casa, ver o pastor Raul, sua esposa, os obreiros, a igreja de Oswaldo Cruz. Louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos juntos. Pastor Paulo, em verdade, gostaria de estar aqui, pastor. Mas você sabe que é muito complicado hoje. E já há alguns anos eu tenho vindo ao seu aniversário. Estamos aqui para somar. Certa feita, o pastor disse: pastor, o senhor está em outro lugar. Eu disse para ele: eu sou servo de orelha furada. Aonde o pastor me manda, eu estou lá. E nós estamos aqui para adorar o Senhor. Louva a Deus pela vida do pastor Raul. Meus irmãos, conheço o pastor Raul há algum tempo e tenho aprendido muito com ele. É uma alegria poder vir ao Oswaldo Cruz e ouvi-lo. Às vezes tive a oportunidade de conversar com o pastor Raul, muito aprendi. Com França hoje disse: nós vamos para o Oswaldo Cruz. Eu estou com o coração alegre, porque eu quero ouvir o pastor Raul. Nem que for dar um abraço dele. O pastor Raul, mesmo tendo a posição que tem, é sempre humilde, companheiro, e é gostoso você conviver com pessoas assim. Mas eu não quero deixar só as minhas palavras, vou ser bem breve, porque os outros companheiros vão falar, mas eu quero deixar o texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos 4, e o versículo de número 35, que nos diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, e assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa do vinho, sobre uma alfaiate. E despertaram, dizendo-lhe: mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande mudança. Na vida de um pastor há muitos desafios. E não é porque Jesus está dentro do barco que nós estamos dizendo de passar por lutas e provações. Somos amigos de Jesus e andamos com Jesus. Mas tem momentos que o próprio Jesus nos coloca dentro do barco. Ele era sabedor de que os discípulos enfrentaram aquele momento de desafio. Mas ele vai para a polpa do barco e dorme sobre uma almofada. Jesus os colocou naquela situação. E tem momentos que Deus nos coloca dentro de situações que nós não gostaríamos de estar. Não gostaríamos de estar navegando ali dentro. Às vezes o barco vai chacoalhar, o vento vai ser forte. Mas tem uma coisa, pastor Raul: Jesus está dentro do barco. E ele não vai deixar o barco afundar. O barco pode chacoalhar, tem uma coisa: o barco chacoalhando representa Cristo colocando as coisas no devido lugar. E quando o seu barco chacoalhar, não se preocupe, Jesus está ali dentro. Nós não estamos dizendo de passar por lutas e provações, mas tem uma coisa: foi Jesus que nos colocou dentro do barco, foi Jesus que nos colocou dentro do mar. Você não vai ser destruído, você não vai morrer, seus sonhos não acabam aqui. O Deus que te escolheu, Ele vai te capacitar e você vai chegar na outra margem, em nome do Senhor Jesus. O Senhor quer é que a nossa fé seja aumentada, é que nós aprendamos
uma resposta pela sua vida e carinho. Eu sei que tem muitos companheiros aqui que poderiam falar, eu sou um menino ainda, estou aprendendo. E eu estou na caminhada. Estou militando pela mesma causa que estou. Nós sabemos que neste trabalho nós temos muitos desafios. Mas o Senhor que nos chamou, Ele vai nos capacitar. Ontem eu ouvi de um pastor, um programa de televisão, que disse que os amigos nos abençoam, os inimigos nos promovem. Os inimigos não vão te matar, eles só vão te promover. Porque o que Deus tem para a sua vida é muito maior do que você pode imaginar. Isso é uma verdade. Eu quero passar ao pastor Raul com toda a humildade e simplicidade que ele tem. Irmãos, pastor Raul, o tamanho dessa igreja, com o trabalho que ele faz, aqui ele poderia ser um pastor egocêntrico, presunçoso, orgulhoso, mas todas as vezes que você chega aqui, ele está sempre dizendo: sou certo, estou aqui para servir. Agradeço as autoridades em nome do pastor Paulo que compareceram. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Deus abençoe o prefeito, o vice e todos que aqui estão. Deus abençoe em nome de Jesus. Passa esta noite. Pastor Elias, na pessoa do pastor Samuel, Deus abençoe a sua vida e todos os demais pastores que estão. Muito obrigado. Quem pode glorificar a Deus? Pastor Paulo também estará falando, representando todo o colegiado de obreiros. Meus amados irmãos, quero saudar com a paz do Senhor. Estou grato a Deus nesta noite, pois Deus me deu o prazer de participar deste culto de ação de graça pela passagem do ano do nosso irmão aqui, companheiro pastoral. O prazer de estar aqui, rever a família, a esposa, também todo este corpo de cooperadores, irmãos em Cristo, companheiros, Benedito José, Deus abençoe, pastor Elias. Meus amados irmãos, eu estava ouvindo o pastor Marcelo em poucos minutos, ele falou tanta coisa aí. E eu vou um pouco mais devagar, mas não passo por 5 minutos, já não, pastor. Eu quero convidar a amada igreja uma passagem bíblica. 1 João, capítulo 4. Verso de número 9 e 10. Que diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em nós, não que nós o tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e nos enviou o seu Filho para a propiação dos nossos pecados. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus, para este mundo, para nos salvar. Todos os irmãos sabem que antes de Jesus vir a este mundo, havia tão somente 2 nações: a nação judaica e todas as demais nações que não passavam de um povo chamado gentil. Jesus veio para levantar a sua igreja. Ele veio formar uma nova raça, a raça cristã. Os irmãos sabem que
Da semente de uma laranja nasce uma laranjeira. Da semente de um abacate nasce um abacateiro. Deus enviou uma semente, o seu Filho Jesus, o primogênito, ou unigênito. E Jesus veio a este mundo, irmão, como enviado de Deus. Ele me enviou como semente. Os irmãos sabem que da semente do homem, com o homem da mulher, nasce uma outra semente, nasce um ser humano. E Jesus, quando veio, irmão, Maria estava quieta, tranquila, noiva, prestes a casar. E o arcanjo Miguel chegou para ela e disse: salve, agraciada. Ela se preocupou: que saudação é esta? Você é agraciada porque considerás dar um filho. E ela disse: mas como? Eu sou uma jovem prestes a casar. O arcanjo disse assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ti, e a sombra do Senhor estará contigo. Veja, e quando o anjo veio, ele trouxe a palavra, ele trouxe a semente. E Jesus nasceu e o Espírito Santo não veio. Eu disse que da semente da mulher, da semente do homem, do homem da mulher, nascia um outro nome. Agora veja, irmão, quando o anjo falou com Maria, a palavra foi lançada, o Espírito Santo veio. E não passou muitos dias, João, com Lucas capítulo 2, o céu se abre, os anjos descem, e ali um grupo de pastores trabalhando, e o anjo bradou, dizendo assim: olha, alegrai-vos, exaltai-vos, porque hoje nasceu a semente de Deus, hoje nasceu Jesus Cristo. Irmão, eu estou pensando nisso, irmão. Olha, para nascer uma laranja, tem que ter semente a terra. Para Jesus nasceu, houve a palavra do Espírito. E Jesus, irmão, que ele nasceu. A igreja daqui está glorificando o nome de Jesus. E se você faz parte da igreja, pode glorificar a Deus. Alguém perguntou para mim assim: mas irmão Arnaldo, no meio de tanta igreja, qual é a igreja certa? Eu falei: ele sabe. A igreja é Deus. Ele sabe. Na verdade, os irmãos sabem que muitas pessoas entram na igreja, mas a igreja não entra neles. Muitas pessoas professam Jesus, mas Jesus não está nele. Entra no Evangelho, mas o Evangelho não entra nele. Mas aquele que tem a semente entra nele, ele entra nele, e o nome dele é glorificado, e nós vamos morar no céu. E eu lhe faço uma pergunta: você é discípulo dele? Pensa nisso, que Deus nos abençoe. Meu amigo, que Deus te abençoe. Eu não sou, mas eu quero comprar esse presente. Obrigado, pastor. É bom estarmos aqui, irmãos. Você tem um glória a Jesus. Aleluia. Estamos recebendo a palavra de Deus no nosso coração. Mensagem do pastor Reginaldo. Pastor presbítero de Rancharia. Vai nos dar uma produção para menos depois. Pregamos Zé Lopes, pastor Carlos da orquestra. Nós vamos encontrar a grande, substancial janta que estamos esperando. Queridos irmãos, uma alegria na minha alma, eu também cumprimento cada um a todos na paz do Senhor. Amém. Sou muito feliz também, alegre de poder, mais um aniversário estar aqui com o pastor.
Deus abençoe o pastor Raul, sua esposa, o corpo de obreiro, temos recebido muito carinho nesta casa. Deus continue sendo louvado pela vida dos companheiros do ministério. Eu disse para o pastor Elias, rapaz, não faz isso comigo não, mas hoje ele é o pastor José Web, Bezerra da Costa, e é melhor obedecer do que sacrificar. Mas eu trago um abraço também da deputada Marta Costa, que nos ligou e mandou um abraço para o pastor Raul e para a sua esposa. Deus abençoe vocês. Eu quero deixar um versículo para a oração do pastor Raul e para a igreja e todos os companheiros, que está em Gênesis, no capítulo de número 46. Gênesis 46, e o versículo de número 1, eu quero ler esse versículo, a minha tradução é na Bíblia Mensagem, está um pouco diferente de muitos, mas o contexto é o mesmo. E diz assim: e disse Ismael, estarei fazendo esta viagem, mas em primeiro lugar eu quero passar em Berseba, e ali vou parar e prestar a Deus um culto, agradecendo Ele por tudo. Amém? Queridos irmãos, pastores que deixaram a palavra aqui, Deus já falou aos nossos corações, mas eu acho encantador esse versículo da palavra de Deus, porque o Jacó tem alguns anos que não vê o seu filho. Em outras palavras, na sua fonte de imaginação, o seu filho estava era morto, o José. Na segunda viagem, que os seus filhos voltam, dando a notícia que o José está vivo, no capítulo 45 e os últimos versículos, quando ele recebe a notícia, José vive e governa o Egito, a Bíblia diz que o seu coração desfaleceu e ele desmaiou. Mas quando eles falam no ouvido dele, Faraó mandou buscar um novo. Ele volta do desmaio. Depois vocês prestam atenção. E ele diz: então faz o seguinte, já que meu filho vive, eu quero que vocês acelerem, porque eu quero ver ele rápido, eu quero ver ele logo, antes que eu morra, qualquer outra coisa, eu preciso ver ele. O Jacó está certo ou está errado? Está certo. Ficou tantos anos com a má notícia, perdi meu filho, agora sabe que o menino está vivo. Irmão, eu não esperava nem aparecer o dia. E vocês? Eu não pensava duas vezes em fazer nem nada. Quando eles põem no GPS Egito e colocam a bagagem dentro do carro, e eu creio que eles andaram poucos metros, eles podem tirar este destino que vocês colocaram. Mas o senhor não disse que tem que ir logo, porque ficou sabendo que o José está vivo e o senhor está com medo de dar um piripaque aí? Ele falou: não, eu quero que vocês coloquem no GPS primeiro Berseba, porque eu tenho que agradecer a Deus primeiro, antes de ver porque o meu filho está vivo. O que eu entendo com isso? Porque aniversário de pastor e aniversário de crente tem culto primeiro? Porque nós aprendemos que antes de qualquer coisa nós temos que dar uma passadinha em Berseba. Porque se nós passarmos em Berseba primeiro, Deus vai ser glorificado e exaltado. Não podemos deixar as circunstâncias da vida, as comemorações da vida, sem primeiro passar em Berseba. Porque em
perceba que nós temos um encontro com Deus de gratidão. E se esta noite nós estamos aqui, em primeiro lugar, antes de saborear este jantar que o pastor já disse, é porque nós estamos dando uma passadinha, perceba, para agradecer a Deus primeiro pela vida do pastor Raul e pela vida da sua esposa. Então fica esta palavra para o meu coração e para o teu coração. Não deixe as comemorações da vida atrapalhar você chegar em Berseba. Passe em Berseba primeiro e depois comemore aquilo que Deus reservou e preparou para você. Porque foi em Berseba que tudo começou. O Jacó olhou e disse assim: foi em Berseba que eu tive encontro com Deus a primeira vez. Se eu não passar lá, eu vou ser ingrato. Mas se eu passar lá, Deus vai ser glorificado e vai gostar da minha atitude. Então, antes de eu empolgar aqui, porque pregador é terrível, né? Vou ter que voltar aqui dia 28, eu vou para pregar. Então, antes de eu entregar a oportunidade, olha para quem está do meu lado e diga: não esqueça de passar em Berseba. É em Berseba que nós oferecemos o nosso sacrifício. É em Berseba que o nome do Senhor é glorificado nas nossas vidas. Então nós estamos aqui neste momento como sinal. Passamos em Berseba com o pastor Raul, glorificando a Deus pelo aniversário dele da sua esposa. Que Deus seja glorificado pela vida do pastor Raul. Deus abençoe o pastor Reginaldo por essa tão sábia reflexão. Queridos irmãos, eu quero, já no crepúsculo da minha fala, quero me dirigir ao pastor Raul, quero me dirigir à irmã Marta, que é bom, né? 33 anos, 34 vai completar agora em abril, bênção, vitória. E alguém nos ensinou que atrás do grande homem há uma grande mulher, depois alguém aprimorou isso. Ao lado do grande homem existe uma grande mulher, e agora ultimamente eu escutei que no coração do grande homem existe uma grande mulher. Deus te abençoe, pastor Paulo, Deus te abençoe, por esta parceria. Estou com 26 anos, com 27. Vocês estão na minha frente. O irmão sabe das responsabilidades do nosso presidente, o professor Giovanni da Costa, sou obrigado a estar compromissos, tanta importância como esse, nos faz chegar aqui. Beijo para a sua reflexão, Jeremias 17, 7, 8, que diz: bendito varão que confia no Senhor, cuja esperança no Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar o seu fruto. O irmão sabe que o irmão é querido, estimado pela nossa confratésima, pela nossa CGADP, por todos nós. Isto aqui é a maior prova que o irmão é uma pessoa querida, uma pessoa amada. Deixo aqui a minha correspondência, Fernandópolis. Eu quero que o irmão receba, por favor. E Fernandópolis. Que Deus te abençoe muito. Não só hoje, mas sempre. Pastor Paulo Oliveira, também pediu para que pregasse e também recebeu um abraço. E dois abraços, dois a nossa orquestra estará executando o hino, o Carlos estará louvando a Deus. Todos os obreiros, por favor, igreja, os irmãos que têm sua homenagem a fazer, pastor Raul, o faça agora em nome de Deus. Pastor Carlos.